Fala aí, meu povo querido, povo animado, a turma 601, essa turma que eu tanto amo, ó, tá aqui no meu coração. Vocês são incríveis. Quando um falta, poxa, faz uma falta terrível, porque vocês são tão interativos e tão gostoso poder interagir com vocês nessa importante fase dos nossos estudos, a fase do Império Romano. É interessante que eu falo Império Romano, mas é sempre importante salientar que nós tivemos três fases é, da administração romana, né? A fase da monarquia, a fase da república, que eu falei semana passada, onde você tem um conjunto de senadores, onde você tem esses senadores patrícios, lembra bem, quem são os senadores? São homens que têm dinheiro, que têm posse, que têm terra, que têm influência. É uma pequena minoria que controla a grande parte da administração romana. Então eu tenho o patrício, eu tenho o cliente, que é quem o patrício adota como um apoio. Eu tenho os plebeus, que são homens pobres, porém livres. E eu tenho os escravos. É uma sociedade muito desigual, mas é uma sociedade ainda com os primeiros passos para uma democracia. Então, esses senadores patrícios elegiam aquele que seria o primeiro cônsul. É isso aí. Então, os cônsuls, eles faziam um mandato de apenas 2 anos e depois, se não estivessem em acordo com o que o Senado queria, eles eram retirados e assim era nomeado outro. Interessante. Mas vai ter um cônsul que vai se destacar e vai ser o responsável por colocar fim à República Romana. Um homem. Esse homem, ele é tão diferenciado que a gente até hoje homenageia esse grande personagem histórico em nossos dias atuais. Sério, professor? Vamos lá, eu tenho dois importantes generais, Pompeu e Crasso. Quem são eles? Pompeu e Crasso. Vamos lá, dá uma olhadinha, para a gente não ficar perdido no livro. Livro, capítulo 9, página 306. Capítulo 9, página 306. Pompeu e Crasso, os dois. Ocorreu uma guerra de escravos. Poxa, só tem escravo que é a grande maioria da população que sofre horrores, que não tem direitos, que só tem deveres. E esses escravos se rebelam. Um homem especial vai se rebelar. E essa grande guerra entre escravos contra o exército romano vai colocar em choque a ordem administrativa de Roma. O homem que conseguir vencer o seu inimigo, o general que conseguir vencer, vai ser um general de destaque. Vamos lá, eu tenho Pompeu, que era o maior general que a Roma já teve até aquele momento. E eu tenho Crasso, que era um homem muito rico e que queria importância política, e para ser importante politicamente, tinha que ter grandes vitórias. Eu falei de um homem chamado Júlio César, que era um cara que tinha uma família muito rica, só que essa família perdeu o prestígio depois que o pai dele escolheu o lado errado da guerra civil, uma guerra romana, e o pai dele escolhe o lado de que vai perder. O lado que perdeu, ele perde todo o prestígio. Júlio César, como vai ser chamado depois, vai lutar para conseguir estabelecer-se e conseguir novamente fazer a sua família ganhar importância, ganhar status. Júlio César está do lado de Crasso. Está para acontecer uma guerra civil. César pensa, meu Deus, se eu escolher o lado do Crasso, que é o mais fraco, eu posso perder prestígio. Se eu escolher o lado do Pompeu, eu vou trair Crasso. Aí fica uma confusão difícil. O que é que ele pensa? A guerra acaba, eles são vitoriosos e ele pensa em fazer uma administração conjunta, chamada de triunvirato. Triunvirato. 3. Crasso, Pompeu, e eles usariam a sua influência política para nomear o primeiro cônsul, Júlio César. Que cara inteligente. Ele usou
aquele mecanismo político e falou assim: olha, eu me comprometo a fazer com que vocês consigam aprovar o que vocês querem. Eu vou ser apenas uma marionete na mão de vocês. Vocês vão conseguir me colocar como primeiro cônsul. Gente, um cara que não era nada, que era um soldado, que foi ganhando destaque, vai se tornar o primeiro cônsul, o cargo mais importante que existia em Roma. Quando ele ganha importância, ele começa a colocar uma política de violência. César vai ser uma pessoa violenta e vai aprovar todos os seus projetos por base da violência. Então, se tem oposição, o que ele faz? Ele bate, ele manda matar, ele manda fazer coisas horríveis e isso acaba causando um grande mal-estar. Crasso e Pompeu falam assim: César, beleza, você fez um bom trabalho, agora você está expulso do cargo, vai embora. Crasso e Pompeu ficam amigos e manda César embora. Olha que doideira. Mas César vai para uma região muito violenta, região da Gália. E lá o cara vai ser um grande general, o cara vai se destacar, o cara vai ganhar muita importância. E os gauleses eram povos muito violentos. Olha só o que eu estou falando. César deixa de ser primeiro cônsul, vai para uma região muito violenta e ganha destaque lá. Depois que César volta, ele faz uma guerra contra o seu antigo aliado Pompeu e toma o poder em Roma. Só que ele toma o poder em Roma de que maneira? De uma maneira muito diferente. Ele não é uma pessoa que trabalha com a política, ele é uma pessoa que trabalha pela violência. Ele vai começar a usar agora toda a sua influência para ser um rei. Se lembra que eu falei que os senadores tiraram o rei que queria mandar de forma absoluta? César quer mandar de forma absoluta. Professor, onde está escrito isso? Página 306. Após 4 séculos de luta dos plebeus por melhorias na sua condição de vida, contra a manutenção dos privilégios dos patrícios, as agitações sociais passaram a ser tão intensas que geraram uma crise nas instituições políticas, afetando a governabilidade de Roma, como eu falei. Uma sociedade desigual vai gerar problemas futuros, com certeza. Ninguém nasceu para gerar peso, para levar peso. Vamos pensar, você pega uma pena muito leve, bota na tua mão, fica andando com essa pena aí, vai começar a pesar. Você vai passar para a mão direita, vai passar para a mão esquerda, uma pena vai pesar. Quanto mais um cargo tão opressor que os plebeus e os escravos sofriam, ninguém vai aguentar. Então eles vão se rebelar. Daí essas agitações. E quem vai conseguir dar um jeito nisso é o César. Só que César não quer ser apenas um homem comum, ele quer se tornar um grande ditador. Mandar de forma autoritária, mandar da forma como ele quer. E isso não vai ser bem aceito. Professor, qual vai ser o fim do César? Do Júlio César? Está preparado? Quer mesmo saber como esse homem vai sair da vida para entrar para a história? Ele vai entrar no Senado e ele vai ser esfaqueado. Quem vai esfaquear César? Todos os senadores romanos. Ao todo, ele vai tomar em torno de 23 a 27 facadas. A morte de Júlio César vai levar ao fim da República Romana. Interessante, professor. Por que você falou que ele tem influência até os dias atuais? Porque o nome Júlio foi levado para o nosso calendário. Júlio César.
César é o poder. Júlio era o nome dele, então foi dado o nome de Júlio ao nosso calendário em homenagem a esse grande personagem. Morreu a facadas. Quem vai assumir depois é o sobrinho dele. O sobrinho dele era um garoto novo, chamado de Augusto. Um garoto. César não chegou a ter filhos. Ele não tinha filhos. Ele tinha inclusive problemas de epilepsia e tal. Mas ele morre de uma forma violenta, morre de assassinado. Só que ele deixou um testamento dando toda a sua herança, que não era pouca, era muita, para o seu sobrinho, chamado de Augusto. Augusto vai assumir o poder e vai destruir todos aqueles que mataram seu tio. E vai fazer de Júlio César uma personalidade quase que divina. Augusto César vai dar início ao que vai ser chamado de Império Romano. Júlio César morre. Júlio César deixa um testamento com todos os seus bens e legados políticos a quem? Augusto. E Augusto também é homenageado em nosso calendário. Como, professor? Augusto vai ser tornado depois Agosto. Julho, Agosto. Olha que interessante. Maneiro, né? Curiosidade. Julho, homenagem a Júlio César. Agosto, que é o mês que nós estamos atual, homenageia o primeiro imperador romano, Augusto César. Gostou? Eu adorei essa parte. Vamos agora conhecer a história mais importante, a fase mais importante do Império, vai ser a fase do Império Romano, com os primeiros 5 imperadores. Vamos lá, dá uma olhadinha. Página 308, Império Romano. Vamos primeiro ler essa parte amarela aqui. O Império vem do latim imperium. Na Roma Antiga, o Império era governado por um imperador, título que indicava que uma pessoa era detentora de todos os poderes civis e militares e podia exigir obediência dos cidadãos. Professor, os senadores não eram pessoas difíceis? Mataram o César? Como é que vai aceitar que Augusto tome o poder? Porque Augusto vai conseguir fazer um trabalho maravilhoso. Primeiro, vai destruir um grande inimigo dos senadores romanos, que era um homem também muito importante, chamado Marcos Antônio. Marco Antônio era o amigo de César, era o general de César. Olha que interessante. Augusto César vai ser um imperador de muita qualidade. Vai modernizar Roma, vai expandir os limites de Roma. Então ele não vai chegar lá de qualquer maneira, ele vai ser um grande e importante homem, ao ponto de deixar um importante legado. Quando ele morre bem, morre depois de velho, ele vai deixar o seu legado político para uma outra pessoa. Lembrando que Augusto, né, também chamado de Otávio Augusto, ele não tem um filho. Não vai chegar a ter filhos. Vai chegar a ter uma filha que vai dar o nome de Júlia. Homenagem a quem? Ao Júlio, seu tio. Quer conhecer mais sobre o Império? Quer saber mais sobre Augusto? Augusto vai depois deixar o seu poder nas mãos de um homem terrível. Terrível. A política romana era violenta. As crucificações eram feitas para todos aqueles que se rebelassem contra o imperador. Vai ter um especial
que vai ser o sucessor. Antecessor é quem vem antes, sucessor é quem vem depois. De Augusto, chamado de Tibério. Olha, gente. Terrível. Vamos lá. Continuando. Quando se tornou imperador, Otávio procurou assegurar a hegemonia romana. Marca isso. Ele manteve o funcionamento das instituições republicanas, como o Senado e magistratura. Professor, por que então que os senadores não se opuseram a Augusto? Porque ele não acabou com o Senado. Ele controlou o Senado, olha, mantendo as instituições republicanas. Mas estabeleceu uma forma de governo denominada na época de Principado, que deu início ao Império Romano. Durante seu governo, Otávio procurou amenizar os problemas e tensões sociais e políticas por intermédio da manutenção do projeto de expansão da construção de obras públicas e do estímulo ao comércio e o patrocínio de artistas, do intercâmbio entre diferentes regiões do Império. Então, por isso que ele foi importante. Ele expandiu com guerras militares, dominando outras regiões e também fazendo importantes obras públicas. Quando um prefeito vem na sua casa bater querendo seu voto, ele não pode simplesmente chegar e pedir voto de graça. Tem que mostrar serviço. Otávio Augusto mostrou serviço e se mostrou um grande imperador. Ele vai, olha só, além disso, terceiro parágrafo, havia um programa denominado Pax com X Romana, que promovia pacificação interna por meio das repressões às províncias rebeldes da política do pão e circo, que constituía em oferecer à plebe trigo a preços baixos e espetáculos como lutas de gladiadores e corridas. Então o povo tinha os plebeus, para não se manifestarem contra o governo, tinha o quê? Tinha um trigo baixo, alimento baixo e muita diversão. Esse cara foi espetacular. Dá uma olhadinha na forma de expansão que ele teve. Tudo que está no seu livro em parte alaranjada foi conquista do Império. Mas vai ter o seu sucessor, que vai ser horrível. Tibério César. Professor, quero saber mais quem foi Tibério. Tá curioso? Otávio Augusto foi muito bom. Como vai ser Tibério? Te conto na próxima aula. Beijo no coração, fiquem na paz, fiquem com Deus e até a próxima, gente. Tchau, tchau.